Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Munareto, eu sou astrônomo amador. Atualmente sou presidente da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia, a AAAB, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o eclipse solar anular do próximo sábado, dia 14 de outubro de 2023, e falar também um pouquinho sobre o 23º Encontro Nacional de Astronomia. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para ilustrar um pouquinho de como vai acontecer esse fenômeno. Olha só, então aqui é o céu da manhã, da madrugada do dia 14 de outubro, às 4 horas da manhã, 4h06. Então, logo depois das 4 horas, vai começar a surgir no horizonte a alva, a luz que surge sobre o horizonte leste, quebrando a barra da noite, né, dando início ao dia. Logo aqui a gente vê o planeta Vênus, ele está na constelação do Leão, aqui está a estrela Régulus, né, a alfa do Leão. Aqui está o planeta Vênus. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Ok. Olha lá, surgiu uma luz sobre o horizonte leste, o prelúdio do amanhecer. Após essa luz chamada de alva, e por isso Vênus é chamada de estrela da alva, quando está surgindo ao amanhecer, essa luz ela é o prelúdio do crepúsculo matutino, quando começam então a surgir as luzes encarnadas do arrebol. E aí vem surgindo o Sol. Na verdade, não é o Sol que vai se levantando, é a Terra que está girando para o leste, como nós estamos vendo aqui, a letra leste, é L de leste, e aí vai surgindo o Sol. Olha só, surgiu o Sol. Beleza. O que acontece? O Sol, ele parece percorrer um caminho no céu, sempre o mesmo caminho. Esse caminho foi chamado na antiga Roma de eclíptica. Eclíptica do latim seria linha dos eclipses, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, a linha dos eclipses. O que é essa linha? É a linha dos eclipses, ou linha da eclíptica, né? Ou simplesmente eclíptica. Ela é a projeção do plano orbital da Terra em torno do Sol. Então, é a projeção no céu do plano orbital da Terra. Só que para nós que estamos no planeta Terra, na superfície, indo dormir e acordar no mesmo lugar, na mesma casa, parece que é o Sol que se desloca por essa linha. Então, da perspectiva de um observador na Terra, nós vemos o Sol se deslocando por essa linha. Percebam que ela é graduada e o Sol aparentemente anda aproximadamente 1 grau nessa linha por dia. Então, de um dia para o outro você não percebe, né? Mas em 10 dias já são 10 graus, já dá para perceber alguma coisa. Em 30 dias, o Sol já percorreu a área de uma constelação zodiacal inteira, de uma das 12 constelações zodiacais, né? Então, esse é o caminho do Sol. Você nunca vai ver o Sol andando ao norte ou ao sul da eclíptica, sempre na eclíptica, certo? E o que acontece? Aqui, ó, a gente está vendo a Lua. A Lua, ela, no dia 14, estará nova. Lembrando que os eclipses, eles só acontecem quando a Lua está na fase nova ou na fase cheia. Mas não basta ela estar na fase nova ou na fase cheia, ela tem que estar passando sobre a linha da eclíptica ou muito próximo à linha da eclíptica. O caso é que a órbita da Lua, o plano orbital da Lua, ele não é
igual ao plano orbital da Terra. Ele é inclinado em 5 graus, superior a 5 graus, em relação ao plano orbital da Terra, ou seja, o plano orbital da Lua é inclinado em mais de 5 graus em relação ao plano orbital da Terra. Então aqui, ó, eu coloquei essa linha vermelha, é o plano orbital da Lua. A Lua está aqui, ó. Né? A Lua está aqui, ó. A gente não está vendo ela, a gente não vê ela olhar para o céu, porque o lado iluminado da Lua, claro, está virado para o Sol nesse momento, e o lado que não está sendo iluminado está virado para a Terra. Então é a Lua nova, ela está andando com o Sol no céu durante o dia e, portanto, a gente não consegue ver. Se o plano orbital da Lua fosse equivalente ao plano da eclíptica, nós teríamos eclipses 2 vezes por mês, sempre na lua nova e sempre na lua cheia. Como existe essa inclinação superior a 5 graus, os eclipses não acontecem todo mês. Eles só acontecem quando a Lua, o plano orbital da Lua, intercepta nos pontos onde o plano orbital da Lua interceptam o plano orbital da Terra. São chamados de nodos, os nodos lunares. São 2 pontos, né? Um ponto de interseção aqui e outro ponto de interseção aqui, né? Então são os nodos, de forma que a Lua, ela cruza a eclíptica 2 vezes por mês, né? Só que não basta ela cruzar a eclíptica, tem que estar na lua nova ou na lua cheia para ocorrer um eclipse. Então, aliás, no dia 14 vão ocorrer 2 eclipses. Repare, eu vou tirar aqui a atmosfera da Terra para que a gente possa observar as estrelas que estão, as estrelas e o planeta que estão no céu nesse momento. Se a gente for reparar aqui, ó, a gente vai ver que a Lua, a órbita da Lua, cruzou com a órbita do planeta Mercúrio. Isso quer dizer que um pouco mais cedo, antes do dia nascer, a Lua, ó, vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Olha ali, ó. Mais cedo, ó, antes do dia nascer, ó, a Lua estava em conjunção, deixa eu tornar a Terra transparente. Aqui nós estamos vendo a linha do horizonte, a linha da eclíptica e o plano orbital da Lua. Então, eu vou voltar mais um pouco, ó. Olha o que aconteceu mais cedo. Antes, quando a Lua ainda estava abaixo do horizonte, olha só, a Lua passou exatamente na frente de Mercúrio, né? Então, houve um eclipse de Mercúrio, só que não estava visível em função da conjunção com o Sol e também por estar abaixo do horizonte. Ok. Então, agora vamos voltar, adiantar, olha só. Aí a Lua foi se movendo, a Terra foi se movendo, a Lua nasceu, né? Eram 5h04 da manhã do dia 14, ela nasceu, e olha lá, às 5h11 começou a nascer o Sol, 5h15 o Sol já estava todo sobre a linha do horizonte. Aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui com a atmosfera da Terra. O que acontece? Ó? A Lua, ela também se desloca no céu, a exemplo da Terra, de oeste para leste. Nós vemos a Lua, no caso, e o Sol, se levantando no leste, né, e se pondo no oeste, porque a Terra está girando em alta velocidade para o leste. Então, o meridiano do observador ultrapassa a Lua, o Sol, né, e eles vão ficando para trás. Mas, na realidade, a Lua, assim como o Sol, também estão indo para o leste. Então, veja o que vai acontecer. Ó. Ao longo do dia, eles aparentemente vão ganhar altura em relação ao horizonte, né? Deixa eu aqui, o horizonte, e o Sol e a Lua vão ganhar altura em relação ao horizonte, mas ambos estão andando para o leste. E a Lua, ó, ela anda 13 graus a cada 24 horas, aproximadamente, ela anda 13 graus para o leste. O Sol anda 1 grau. Então,
ao longo do dia 14, nós vamos ver a Lua se aproximando do Sol, até o momento em que ela vai alcançar o ponto de interseção entre o plano orbital da Lua e a linha da eclíptica, certo? Então, isso vai acontecer a partir de umas 2 e pouco, o dia foi passando, 10, 11h54, né? Aí passou para o Ocidente, ou 14. Olha lá, às 14 horas, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Voltar aqui um pouco, por 14h30, vamos ver como vai estar às 14h30 o céu. Deixa eu aproximar um pouquinho para a gente visualizar melhor. Olha só, ó. O ponto de interseção, ele acontece aqui em cima, ó. Então, a Lua está caminhando para o leste. Então, vamos ver o que vai acontecer, ó. À medida que a Lua caminha para o leste, ó, o disco lunar começa, então, por volta de 3h50, ó, um pouco antes, vamos determinar o horário aqui certinho. Olha lá. O disco lunar vai encontrar com o disco solar, aparentemente, às 3h30, certo? 3h30 da tarde, do dia 14 de outubro. Aí, olha lá. Essa é a visão para quem estiver na latitude de Salvador, nas coordenadas de Salvador. Então, olha que interessante, ó. Quando for aproximadamente 4:45, vai ser o ápice do eclipse em Salvador, né? Porque vai ser o momento em que o disco lunar vai estar passando sobre o disco solar. O que vai acontecer? Ambos os astros estarão próximos do horizonte, certo? Então, vai ser um final de tarde. Essa luz do Sol, que ainda é visível, né, essa parte do disco solar que ainda é visível, produz tanta luz que o dia não vai escurecer. A maioria das pessoas talvez não vá nem perceber, né? Vai ter uma diferença na luz do Sol, sim, mas não vai escurecer, né? E como a gente não consegue olhar diretamente para o Sol, a gente não consegue ver o eclipse, né? A não ser que use um filtro. Gente, é muito importante isso que eu vou falar. Nunca olhe diretamente para o Sol com riscos à saúde dos seus olhos, certo? Então, para observar esse eclipse, o ideal é que você use um óculos especial, né, para esse fim. Aqui é um óculos homologado, com qualidade. Com esse óculos, você tem segurança para observar o Sol. Se você não tem um óculos como esse, que pode ser adquirido na internet facilmente, né, você também pode ir numa casa de ferragens, material de construção, e comprar esse vidro aqui, que é o vidro usado na máscara de soldador, aquela máscara que o pessoal usa para fazer solda, né? A luz da solda é uma luz tão forte, que é uma luz branca, né? Você não pode também olhar diretamente para ela, então você tem que usar um filtro. Esse daqui é o vidro filtro 14, certo? É o filtro 14 ou superior. É o mais comum, você vai achar o filtro 14. Com esse filtro, você pode olhar para o Sol. O ideal é que você faça uma máscarazinha de papelão, né? Aplique ele nessa máscara e aí olha para o Sol com segurança. Se você não tiver essa disponibilidade de fazer a máscara, né? Fecha bem ele aqui, tá? E aí olha, pode olhar durante alguns segundos. Não fique muito tempo olhando para o Sol, mesmo com filtro, né? Olha ali 10, 15 segundos, né? E depois olha de novo. Mas ao olhar para o Sol, você vai ver isso daqui, ó. Vai ver o disco lunar passando em frente ao disco solar. É muito emocionante ver isso, certo? Você, aqui, por exemplo, na imagem, aparecem algumas manchas, né, solares, porque o Sol está entrando numa fase de muita atividade solar, né? Espera-se que o próximo pico de atividade solar
seja entre 2024 e 2025, certo? Então, essa é a dica para quem está em Salvador. O melhor local da cidade é de frente para o oeste. A questão é que, pela proximidade do horizonte, com os prédios, árvores e tudo mais, muitas vezes a gente tem o horizonte limitado. Por isso é importante que você procure um lugar desimpedido. Eu sugiro o Museu Náutico da Bahia, é um dos melhores locais para observar o pôr do sol, né, em Salvador. O Museu Náutico ele tem um valor de entrada, mas é um valor bastante econômico, é um lugar super atraente, é um sítio histórico bonito, aprazível, né? Existe o acervo do museu que você pode aproveitar e conhecer, subir a Torre do Farol, né? E na hora do eclipse, observar o eclipse. Inclusive, vai ter muita... o local é usado já desde 2015 para a prática de astronomia. Vamos ter muitos associados da Associação de Astrônomos Amadores lá, com seus telescópios, binóculos, né? Outros grupos de amantes da astronomia. Então, fica aí a dica para quem estiver em Salvador, um bom lugar para observar o céu é o Museu Náutico, certo? Tem outros lugares também, qualquer lugar voltado para a Baía de Todos os Santos é um bom lugar, a Praça Castro Alves, ali a cobertura do Cine Glauber Rocha também é um excelente local de observação do pôr do sol em Salvador. Agora, então, Salvador não está na linha de anularidade do eclipse, ou seja, visto de Salvador e da Bahia, né, e da maior parte do Brasil, esse eclipse será um eclipse solar parcial. Agora, existem algumas regiões do Brasil onde o eclipse será visível da melhor maneira possível, como, por exemplo, em Araruna. Araruna fica na Paraíba e nós vamos ver como será o eclipse lá. Olha só. O eclipse em Araruna, ó, mesmo esquema. Ó, o eclipse acontece no ponto de interseção entre a linha da eclíptica, né, e o plano orbital da Lua. Então, olha só. Então, vai se aproximando 2 horas, 2h30, a Lua vai sempre, né, se deslocando para o leste, o disco lunar começa a se aproximar do disco solar. Olha lá, às 3h30, o disco lunar começa, então, a aparentemente passar por sobre o disco solar. E isso é muito bacana. O detalhe é o seguinte, como a Lua ela está próxima do horizonte, o eclipse vai acontecer muito próximo do horizonte, né? Em Araruna. Mesmo em Araruna, vamos pôr aqui uma paisagem com um horizonte mais baixo, para a gente ver a totalidade do eclipse. Então, mesmo quem estiver em Araruna, vai precisar escolher um local com ampla visão para o oeste, certo? Então, olha só, como a Lua... Olha que interessante, gente. A Lua, nesse dia 14, estará na fase nova e estará no apogeu. O que é o apogeu? É o momento da órbita lunar em que a Lua se encontra mais afastada da Terra. Como é uma órbita elíptica, existe um momento da translação lunar em que ela está mais próxima da Terra, mais perto, é o perigeu, né? Perto, perigeu, e tem momentos que ela está mais afastada, mais longe, né? É o apogeu. Nesse dia do eclipse, no dia 14, a Lua estará no apogeu, ou seja, mais afastada. Se ela está mais afastada da Terra, o disco lunar terá uma aparência sensivelmente menor do que quando ela está mais próxima da Terra. Então, como o disco lunar estará menor, ele não vai conseguir cobrir todo o disco solar.
certo? Se ela estivesse no perigeu, ela cobriria todo o disco solar e nós teríamos um eclipse total do Sol. Mas como ela está no apogeu, ela não vai cobrir todo o disco solar, e no ápice do eclipse, por volta de 16 horas e 47 minutos, o disco lunar estará todo dentro do disco solar, restando um anel de luz solar em torno do disco lunar, ou seja, por isso ele se chama um eclipse anular ou anelar, né? Porque fica um anel de luz visível, né, da superfície do disco solar, certo? Então, essa é a principal característica desse eclipse, que é um eclipse raro, embora aconteçam eclipses pelo menos 2 vezes por ano, né? Como a Lua é muito menor do que a Terra, portanto a sombra dela é muito menor, a sombra da Lua incide apenas em uma determinada região da Terra, né? Uma faixa pequena, estreita, né? Só nessa faixa é que o eclipse vai ser visto dessa maneira, né? De outras, ao sul ou ao norte dessa faixa, ele vai ser um eclipse parcial. Mas nessa faixa de anularidade, nós veremos, então, o eclipse como anular, certo? Depois, o tempo continua passando, a Lua continua se deslocando para o leste, e aí o eclipse a Lua vai saindo do disco solar e é o final do eclipse. Então, esse eclipse, mesmo visto de Araruna, que é uma posição relativamente que está dentro da linha de anularidade, né, ele vai ter uma certa dificuldade pela proximidade do horizonte. E mesmo em Araruna, nós não vamos ver até o final, vamos ver o ápice, mas não vamos ver até o final, porque o final ocorrerá com os 2 astros abaixo do horizonte. Então, se você não pode viajar para ver o eclipse na linha de anularidade, não importa, porque onde você estiver, você vai conseguir ver o eclipse de uma maneira, pelo menos, parcial, tá? E vai ser muito emocionante, vai ser bem bacana, mas esteja protegido, porque isso é importante para a sua saúde. Não arrisque de observar o céu sem a proteção adequada, certo? Então, gente, era isso que eu queria dizer, trazer para vocês essas informações. E agora são 9 horas e 50 minutos e eu estou partindo para Araruna, na Paraíba. Já estou com praticamente tudo pronto, vou sair agora, são 10 para as 10 da manhã do dia 11 de outubro, e eu devo levar daqui de Salvador até Araruna, são 1.000 quilômetros, para ir, mais 1.000 quilômetros para voltar. Eu vou levar pelo menos 2 dias para ir, devo chegar lá no final da noite, no final do dia, ou à noite do dia 12, ou até mesmo no dia 13. E gostaria de convidá-los a me acompanhar nessa viagem. Eu vou estar transmitindo essa viagem pelo story da associação, do canal, das redes sociais da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia. De lá também vou transmitir alguns trechos do eclipse, do evento, né? Aqui em Salvador, nosso diretor técnico, André Bahia, estará também produzindo imagens, fotos e postando nas nossas redes sociais, então acompanhem, né? Boa parte alguns dos nossos associados estarão fazendo observações em toda a Bahia, aqui em Salvador, no Museu Náutico da Bahia. Se você puder, vá, participe, certo? E acompanhe as nossas redes sociais. A Associação de Astrônomos Amadores da Bahia está na internet como @astrônomosba. Está no Facebook, Instagram e no YouTube. Então, fique ligado, acompanhe, participe, deixe seu comentário. Se você puder, mande os seus registros, os registros que você fizer, que você tiver alcance, mande para
para as nossas redes sociais, astrônomosBA, ou então para o contato de e-mail, contato@aab.org.br, e a gente vai fazer, então, uma compilação dos melhores registros para fazer uma postagem bem bacana. Tá certo? Obrigado a todos pela atenção. Vamos ficar de olho no céu. Boas observações. E vamos acompanhar esse fenômeno que vai ser certamente algo bastante marcante. Ok? Valeu, pessoal. Fique ligado e até a próxima.